A sala de espera da ONG cheirava a café velho e papel. Matheus Carvalho ajeitou os óculos pela terceira vez em 5 minutos, revisando a ficha do próximo atendimento. Leonardo Santos, 32 anos, saída há 3 meses após cumprir 8 anos por assalto à mão armada com lesão corporal grave. Mais um caso de reintegração social, num sistema que fazia de tudo para garantir que ex-detentos nunca conseguissem recomeçar. Matheus suspirou, guardando o julgamento automático que quase se formou. Era exatamente esse tipo de preconceito que ele combatia diariamente. Seu primo Daniel não tinha tido chance de provar inocência antes de morrer numa rebelião prisional. Cada caso que Matheus pegava era uma forma de honrar aquela memória. A porta se abriu. O homem que entrou não correspondia à imagem que Matheus tinha construído mentalmente. Leonardo era alto, ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo. Braços definidos cobertos por tatuagens que as mangas da camisa social surrada não conseguiam esconder completamente. Tinha uma cicatriz no supercílio esquerdo e olhos escuros que analisaram a sala inteira antes de pousarem em Matheus. Um olhar de quem aprendeu a avaliar ameaças antes de respirar. Mas havia algo mais. A postura ereta, quase rígida. As mãos calejadas, mas limpas. A tentativa clara de parecer apresentável com roupas que provavelmente eram as melhores que possuía. Leonardo Santos? Matheus se levantou, estendendo a mão com um sorriso profissional. O homem olhou para a mão estendida por um segundo longo demais antes de apertá-la brevemente. Aperto firme, mas não agressivo. Léo, pode me chamar de Léo. Matheus Carvalho. Prazer. Por favor, sente-se. Matheus indicou a cadeira na frente da mesa estreita que servia como divisória entre mundos diferentes. Quer água? Café? Não precisa. Léo sentou na ponta da cadeira, postura defensiva, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Os olhos percorriam a sala, a estante com códigos jurídicos, os diplomas na parede, a foto de Matheus recebendo o prêmio de melhor aluno da turma na USP. Matheus notou o olhar e sentiu algo estranho. Não era inveja ou ressentimento na expressão de Léo. Era algo próximo de melancolia? Resignação? Então, Matheus abriu a pasta tentando soar casual. Vi aqui que você está com dificuldades para conseguir documentação. A assistente social me passou seu caso. É. A resposta veio monossilábica, acompanhada de um olhar que claramente dizia: mais um assistencialista querendo se sentir bem consigo mesmo. Matheus conhecia esse olhar. Via em metade dos clientes que atendia. Desconfiança profunda de qualquer um que oferecesse ajuda sem pedir nada em troca imediatamente. O sistema tinha ensinado essas pessoas que nada era de graça e que confiar custava caro. Olha, Léo. Matheus tirou os óculos, limpando as lentes com a ponta da camisa social azul clara, que Amanda sempre dizia ser formal demais para a ONG. Eu sei que você provavelmente já ouviu um monte de promessas vazias. Sei que deve estar pensando que sou mais um playboy recém-formado querendo salvar o mundo para inflar o próprio ego. Léo piscou, surpreso pela franqueza. Pela primeira vez, seus ombros relaxaram minimamente. Não vou fingir que entendo o que você passou. Matheus continuou recolocando os óculos. Não entendo. Mas o que posso fazer é meu trabalho. Ajudar você a conseguir os documentos que precisa, orientar sobre seus direitos, abrir portas que o sistema tenta manter fechadas. Nada de mágica, nada de promessas impossíveis. Apenas trabalho. Silêncio. Léo estudou o rosto de Matheus como se procurasse rachaduras na fachada, sinais de falsidade ou condescendência. Aparentemente não encontrou, porque seus ombros cederam um pouco mais, e algo no olhar escuro suavizou. Preciso de RG novo. O antigo venceu enquanto eu estava lá dentro. A palavra prisão ficou presa na garganta, não dita, mas presente. E preciso de certidões. A oficina onde trabalho precisa regularizar minha carteira, mas sem documentação atualizada eles não podem assinar. Oficina mecânica? Matheus anotou, genuinamente interessado.
Dona Cida, a dona da pensão onde moro, conhece o dono. Ele aceitou me dar uma chance. Léo disse isso como quem fala de milagre, porque era. Mas tá tudo informal ainda. Se aparecer uma fiscalização... Entendo. Mateus escrevia rapidamente. Alguma habilidade específica? Certificados técnicos? Fiz curso de mecânica básica lá dentro e... Léo hesitou, parecendo debater internamente se deveria continuar. Tenho ensino médio completo. Fiz pelo EJA na prisão. Mateus ergueu os olhos, impressionado. Isso é ótimo, Léo. Sério, muita gente não tem essa oportunidade ou disposição. Não tinha muito mais o que fazer além de ler e estudar. A resposta veio seca, mas Mateus captou algo por baixo. Orgulho discreto. Determinação silenciosa. O que você gosta de ler? A pergunta pegou Léo desprevenido. Ele franziu o senho, claramente esperando falar apenas sobre documentos e burocracia. Por quê? Curiosidade genuína. Mateus deu de ombros. Não sou obrigado a conhecer meus clientes apenas por ficha criminal. Léo ficou quieto por tanto tempo que Mateus achou que tinha ido longe demais. Mas então, quase num sussurro, como se confessasse algo vergonhoso. Dostoiévski. Mateus piscou. Crime e Castigo? Esse e outros. Li tudo o que consegui na biblioteca da prisão. Léo olhava para as próprias mãos, dedos entrelaçados com força. Tinha muito tempo para pensar sobre culpa, castigo, redenção, todas essas merdas existenciais. Havia uma inteligência clara naquela fala, uma profundidade que não combinava com o estereótipo que Mateus, envergonhadamente, tinha começado a formar. Ele se inclinou para a frente, interessado de verdade agora. E você acredita? Em redenção? Léo finalmente olhou diretamente nos olhos de Mateus. Um olhar cru, honesto, dolorido. Não sei, mas gostaria. Algo apertou no peito de Mateus. Algo que não tinha nada a ver com compaixão profissional e tudo a ver com reconhecer humanidade, onde a sociedade insistia em ver apenas um número de prontuário. Então vamos trabalhar nisso. Mateus sorriu, pequeno, mas genuíno. Documentos primeiro. Redenção depois. Um passo de cada vez. Pela primeira vez desde que entrou na sala, Léo sorriu de volta. Apenas uma leve curvatura no canto da boca, quase imperceptível, mas que iluminou o rosto inteiro por meio segundo. E Mateus soube, com aquela certeza inexplicável que às vezes bate sem avisar, que aquele caso seria diferente de todos os outros. Ele só não imaginava o quanto, 3 semanas depois do primeiro atendimento, Mateus estava sentado no escritório vazio da ONG numa quinta-feira à noite, cercado por papéis do processo criminal de Leonardo Santos. Já eram quase 10 horas, todos tinham ido embora, mas ele não conseguia parar de ler. Quanto mais se aprofundava no caso, mais algo parecia errado. O crime. Assalto a uma joalheria em 2015. 3 envolvidos, um refém ferido gravemente. Leonardo identificado como o motorista do carro de fuga. Condenado a 12 anos. Saída após 8 por bom comportamento. Tudo parecia direto, caso fechado. Mas os detalhes não batiam. Mateus passou o marcador amarelo sobre o depoimento de Leonardo no julgamento. Eu estava dirigindo. Não sabia que meus companheiros estavam armados. Não sabia que haveria violência. Quando ouvi o tiro, tentei ir embora, mas eles me forçaram a continuar dirigindo. Versão confirmada parcialmente por testemunhas. Leonardo realmente parecia surpreso e tentou parar o carro antes de ser ameaçado pelos outros assaltantes. Mas o juiz considerou que ele era cúmplice por ter facilitado a fuga. O que incomodava Mateus era outro detalhe. Enterrado no meio do processo. Um dos outros envolvidos era menor de idade na época. Júlio Santos, irmão de Leonardo. Mateus passou para os depoimentos das testemunhas de defesa. Vizinhos dizendo que Leonardo era menino bom, trabalhador, nunca se meteu em confusão. Patrão da época afirmando que ele era funcionário exemplar, responsável. Até a mãe dos irmãos, Dona Marlene, implorando ao juiz: meu filho mais velho sempre protegeu o mais novo. Ele faria qualquer coisa pelo Júlio.
Mateus recostou na cadeira, esfregando os olhos cansados sob os óculos. Um padrão começava a se formar. Leonardo assumindo toda a responsabilidade. Leonardo se recusando a dar detalhes que pudessem incriminar o irmão mais. Leonardo aceitando a sentença sem recorrer adequadamente. Que diabos você fez, Léo? Mateus murmurou para o processo aberto. Seu celular tocou, fazendo-o pular. Amanda. Você ainda está no escritório? A voz da amiga veio preocupada. Mateus, são 10 da noite. Só terminando uns detalhes. Detalhes do caso do ex-detento gato? Mateus quase engasgou. Amanda! Ah, porque você acha que eu não notei? Ela riu do outro lado da linha. Você tá obcecado com esse caso, Mateus. E não me venha com papo de injustiça social. Conheço você há 6 anos. Tem algo errado no processo dele. Mateus se defendeu, mas sentiu o rosto esquentar. Só isso. E o fato dele ser lindo, misterioso e ter aquela vibe de homem quebrado mais forte, não tem nada a ver, né? Você é impossível. E você é gay e solitário há meses demais. Amanda suspirou. Olha, só toma cuidado, tá? Ele é seu cliente. Você sabe das implicações éticas. Eu sei. Mateus olhou para a foto de Leonardo anexada ao processo. Foto tirada logo após prisão, 8 anos atrás. Mais jovem, olhos ainda com um pouco de esperança que agora tinha sido esmagada. Não é nada disso. Só quero fazer meu trabalho direito. Sei. O tom dela deixava claro que não acreditava. Então vai para casa fazer seu trabalho direito descansado. Amanhã você visita o gato na oficina, lembra? Era verdade. Mateus tinha marcado de ir até o local de trabalho de Léo para coletar mais informações e ver como estava a situação de regularização. Depois de desligar, ele ficou mais 15 minutos olhando o processo, até que a faxineira chegou e ele foi gentilmente expulso do prédio. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas vazias de São Paulo, Mateus não conseguia tirar Léo da cabeça. Não era apenas atração física, embora fosse inegável que havia isso também, por mais que Mateus tentasse ignorar. Era a inteligência escondida, a forma como Léo citava Dostoiévski, como quem citava o clima. Era o orgulho discreto no sorriso tímido quando Mateus elogiou seus estudos. Era a sensação de que havia uma história muito maior por trás daqueles olhos escuros. E Mateus estava determinado a descobrir qual era. A oficina mecânica ficava num bairro operário da Zona Leste, espremida entre uma padaria e uma loja de peças. O cheiro de óleo e graxa impregnava o ar mesmo antes de Mateus estacionar o Civic velho na frente. Ele checou o endereço no celular 2 vezes, ajeitou a gravata. Por que diabos tinha colocado gravata? E entrou. 3 carros estavam em vários estágios de desmonte. Ferramentas espalhadas organizadamente em bancadas. Um rádio tocando sertanejo baixinho no fundo. E lá, curvado sobre o capô aberto de um Gol, estava Léo. Mateus parou na entrada sem ser notado, tendo um momento para apenas observar. Léo vestia um macacão de mecânico azul escuro com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando completamente as tatuagens nos antebraços. Suor brilhava na testa dele enquanto trabalhava com uma chave de boca, músculos dos braços se contraindo com o esforço. Havia uma concentração absoluta no rosto, senho franzido, lábio inferior preso entre os dentes. Algo revirou no estômago de Mateus. Profissional, ele se lembrou. Seja profissional. Léo. A cabeça de Léo se ergueu bruscamente, batendo de leve no capô. Ele praguejou baixinho, esfregando a testa. E então seus olhos encontraram Mateus. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelo rosto de Léo. Surpresa, prazer genuíno em vê-lo, talvez até um pouco de constrangimento por estar sujo de graxa. Mas ele rapidamente recompôs a máscara neutra. Mateus, esqueci que você vinha hoje. Posso voltar outro dia se tiver ocupado. Não. Léo largou a ferramenta limpando as mãos num pano já igualmente sujo. Só me dá um segundo. Ele desapareceu nos fundos da oficina. Mateus aproveitou para olhar ao redor, notando a organização meticulosa do espaço.
Cada ferramenta no lugar certo, peças catalogadas, chão varrido. Havia um cuidado ali que falava muito sobre quem trabalhava no local. Um homem mais velho apareceu da salinha que servia de escritório. Baixo, barrigudo, cabelos grisalhos, sorriso caloroso. Você deve ser o advogado, seu Raul. Ele apertou a mão de Matheus com força. Dono dessa bagaça aqui. Matheus Carvalho, prazer. O Léo falou que você ia passar. Bom rapaz, esse aí trabalha que é uma beleza. Melhor funcionário que já tive e olha que tô nesse ramo há 30 anos. Matheus sorriu, genuinamente feliz em ouvir isso. Ele disse que ainda está informal. Infelizmente. Quero assinar a carteira dele direitinho, mas preciso da documentação toda em ordem. Você sabe como é, fiscal aparece e eu me fodo todo se tiver funcionário irregular. Estamos resolvendo isso. Em 2 semanas deve estar tudo pronto. Ótimo, ótimo. Seu Raul baixou a voz, se inclinando conspiratorialmente. Escuta, não sei se o Léo te contou, mas ele é especial, viu? Não é qualquer um que consegue recomeçar depois de... Bem, você sabe. Ele merece uma chance de verdade. Concordo completamente. Léo voltou nesse momento, o rosto limpo, mas ainda com algumas manchas de graxa no pescoço. Tinha trocado o macacão por uma camiseta preta simples e calça jeans. Menos formal, mas de certa forma mais exposto. Posso usar sua sala, seu Raul? Léo perguntou. Claro, claro. Vou ali buscar peça. Vocês fiquem à vontade. A sala era minúscula. Uma mesa, 2 cadeiras, um calendário de oficina na parede e um ventilador velho que mais empurrava o ar quente do que refrescava qualquer coisa. Léo fechou a porta, abafando o barulho da oficina. Eles sentaram. A mesa entre eles parecia ao mesmo tempo muito grande e muito pequena. Então, Matheus abriu a pasta que trouxe. Consegui protocolar seu RG novo. Deve ficar pronto em 2 semanas. As certidões também já estão encaminhadas. Obrigado. Léo parecia genuinamente grato, mas também nervoso. Ele mexia nas mãos, um tique que Matheus estava começando a reconhecer. Seu Raul fala muito bem de você. Léo deu de ombros, desconfortável com o elogio. Só faço o meu trabalho. Ele disse que você é o melhor funcionário que ele já teve. Rubor subiu pelo pescoço de Léo. Ele exagera. Não acho. Matheus se inclinou levemente para a frente. Léo, posso te fazer uma pergunta? Sobre o seu caso? A postura de Léo enrijeceu imediatamente. Depende da pergunta. Li seu processo, todo ele, várias vezes. Matheus escolheu as palavras com cuidado. E tem algo que não me sai da cabeça. Por que você assumiu toda a culpa? Porque eu era culpado. A resposta veio automática, ensaiada. Era o motorista, sim, mas você alegou que não sabia sobre as armas, sobre a violência planejada. As testemunhas confirmaram sua versão parcialmente. Você podia ter pegado uma sentença bem menor se tivesse... Se eu tivesse o quê? Léo cortou, a voz baixa, mais tensa. Dedurado, meus companheiros? Barganhado? Se tivesse contado a verdade completa. Matheus segurou o olhar dele. Um dos envolvidos era seu irmão, Júlio, menor de idade na época. O maxilar de Léo travou. Ele desviou o olhar, fixando em algum ponto atrás de Matheus. Você protegeu seu irmão, não foi? Matheus continuou, gentil, mas persistente. Assumiu culpa maior para que ele não fosse tão incriminado. Para que ele tivesse uma chance de vida normal depois. O silêncio pesado encheu a salinha minúscula. O ventilador zumbia. Lá fora alguém ligou uma furadeira. Quando Léo finalmente falou, sua voz estava completamente desprovida de emoção. Júlio tinha 17 anos. 17. 1 ano para terminar o colégio. Ainda tinha futuro pela frente. Ele ainda não olhava para Matheus. Eu já tinha 24. Já tinha ferrado minha vida de outras formas. Fazia sentido que eu assumisse mais responsabilidade. Léo, Matheus sentiu o peito apertar. Ele não sabia que iam roubar. Nenhum de nós sabia. Finalmente, Léo olhou para ele. E havia dor crua naqueles olhos escuros. Fomos buscá-los de carro. Eles disseram que iam só olhar umas joias.
Quando saíram correndo, armados, com o alarme tocando, já era tarde demais. Mas você tentou parar. Tentei, mas não parei. Então a culpa é minha também. Você estava sob ameaça. Eu tinha 24 anos, Mateus. A voz de Léo subiu pela primeira vez. Então ele se controlou, baixando novamente. Devia ter sido mais esperto. Devia ter percebido. Devia ter protegido meu irmão de verdade, não deixado ele se meter nisso. Você entregou 8 anos da sua vida por ele. 7. Um a menos que ele precisaria para terminar faculdade. Léo sorriu, mas não havia humor. Fiz as contas lá dentro. Cada ano que eu ficava era um ano que ele ganhava de liberdade, de normalidade. Valeu a pena. Mateus não sabia o que dizer. Estava acostumado com injustiças do sistema, com erros judiciais, com sentenças desproporcionais. Mas aquilo era diferente. Era um homem que tinha escolhido sofrer para que outro não sofresse. Onde está seu irmão agora? A pergunta fez Léo desviar o olhar novamente. Algo dolorido cruzou seu rosto. É engenheiro civil, casou ano passado, tem uma vida boa. Pausa. A gente não se fala. O quê? Por quê? Porque ele prefere fingir que aquilo nunca aconteceu, que eu nunca aconteci. Léo respirou fundo, controlando a emoção na voz. Não o culpo. Faz sentido. Por que um engenheiro bem-sucedido iria querer um ex-presidiário como irmão na vida dele? Léo, isso é realidade, Mateus. Léo se levantou, dando a conversa por encerrada. Obrigado por cuidar da minha documentação. Me avisa quando tudo estiver pronto. Mateus se levantou também, mas não saiu. Ficou ali parado, procurando palavras que pudessem alcançar o homem claramente se fechando na frente dele. Você não merecia passar por isso, ele disse finalmente. Léo deu uma risada curta, sem alegria. Mérito não tem nada a ver com o que acontece com a gente. Eu não aceito isso. Então você ainda é muito idealista. Mas quando Léo olhou para ele, havia algo mais suave na expressão. Mas, obrigado, por se importar, mesmo que seja só seu trabalho. Não é só meu trabalho. As palavras saíram antes que Mateus pudesse censurá-las. Léo piscou, pegou desprevenido. Não? Mateus deveria recuar. Deveria manter a distância profissional, dizer algo sobre responsabilidade da ONG, sobre justiça social. Mas olhando para aquele homem quebrado, mais digno na frente dele, algo dentro de Mateus se recusou a mentir. Não, ele repetiu mais firme. Você me importa, como pessoa, não como caso. O ar entre eles ficou carregado de algo não dito. Léo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Seu Raul enfiou a cabeça para dentro. Léo, preciso de você no Corsa. Problema com a... desculpa. Interrompi? Não. Léo disse rápido demais. Já acabamos. Mateus já estava indo. Mas quando Mateus passou por ele em direção à porta, seus ombros se roçaram levemente. Léo estremeceu quase imperceptivelmente. E Mateus soube que não estava sozinho naqueles sentimentos perigosos começando a brotar. A semana tinha sido boa. Melhor que boa. Perfeita, quase. Léo tinha conseguido todos os documentos, seu Raul havia assinado a carteira finalmente, e Mateus tinha começado o processo de revisão do caso. Eles se viam 3, 4 vezes por semana agora, sempre com a desculpa de discutir os próximos passos legais. Léo sabia que estava se apegando demais, sabia que aquilo era perigoso. Mateus era seu advogado. Havia limites claros que não deviam ser cruzados. Mas quando o homem sorria para ele daquele jeito, com os olhos castanhos brilhando atrás dos óculos, quando ouvia genuinamente interessado sobre o livro que Léo estava lendo, quando lembrava de pequenos detalhes que Léo tinha mencionado semanas atrás, era difícil não se apaixonar. Tarde demais, Léo pensou naquela quinta-feira, trancando a oficina depois de um dia longo. Já estou apaixonado. O pensamento deveria assustá-lo mais do que assustava. Deveria fazê-lo recuar, proteger-se, mas pela primeira vez em anos Léo se permitia sentir esperança.
Talvez, só talvez, ele pudesse ter algo bom. Algo real. Ele estava quase no ponto de ônibus quando a voz o alcançou. E aí, Léo? Quanto tempo? Léo congelou. Conhecia aquela voz. Tinha passado 2 anos ouvindo ela todos os dias na cela ao lado. Virou-se devagar. Renan estava encostado num poste, os braços cruzados sobre o peito largo. Tinha engordado desde a prisão, músculos que vinham de academia, não de trabalho, corrente de ouro no pescoço, tatuagem nova subindo pelo lado do pescoço, sorriso que nunca chegava aos olhos. Renan. Léo manteve a voz neutra, mas todo o músculo do corpo ficou tenso. O que você está fazendo aqui? Não pode visitar um brother? Renan se afastou do poste, se aproximando. Léo se forçou a não recuar. Soube que você está trabalhando aqui. Vida honesta, oficina, carteira assinada. Tá certinho, hein? Tô tentando recomeçar. Eu vi. Renan parou perto demais, invadindo o espaço pessoal deliberadamente. Mas recomeçar é difícil, né? Salário de mecânico não deve dar para muita coisa. Aposto que as contas apertam no fim do mês. Léo sabia para onde aquilo estava indo. Tô bem, obrigado. Porque eu tenho uma oportunidade. Renan baixou a voz, conspiratorial. Trabalho rápido, bom dinheiro. Preciso de motorista confiável. Alguém que sabe ficar quieto quando precisa. O estômago de Léo revirou. Não. Nem ouviu ainda. Não preciso ouvir. Léo deu um passo para trás, criando distância. Não quero saber, não me interessa. A expressão de Renan endureceu. Tá se achando melhor que a gente agora? Porque arrumou emprego de merda e advogadinho bonito para te defender? Léo sentiu o sangue gelar. Como você sabe sobre o advogado? Eu sei de muita coisa, Léo. Renan sorriu, e havia ameaça clara naquele sorriso. Sei que você tem processo de revisão correndo. Sei que seu advogado é da ONG novinho, certinho. Matheus, né? Bonitinho ele. Deixa ele fora disso. A voz de Léo saiu mais dura que pretendia. Opa. Renan riu. Tocou num nervo. É assim, é? Tá pegando o advogado? Não é nada disso. Tanto faz pra mim. Renan deu de ombros. Só tô avisando, Léo. Oportunidade não vai ficar aberta pra sempre. E você sabe como é lá fora. Pra gente as portas fecham rápido. Hoje você tem emprego. Amanhã qualquer desculpa e você tá na rua de novo. Aí vai querer aceitar, mas pode ser que eu não esteja mais oferecendo. Nunca vou aceitar. Nunca é tempo demais. Renan começou a se afastar, mas parou, olhando por cima do ombro. Ah, e Léo, cuidado com esse advogado aí. Gente como ele não fica com gente como a gente. Ele tá fazendo caridade, brother. Não confunde isso com outra coisa. Renan foi embora assobiando, deixando Léo parado na calçada com o coração batendo descontrolado e as mãos tremendo de raiva e medo. Foi aí que viu o Civic de Matheus estacionado do outro lado da rua. Matheus sentado no banco do motorista, olhando diretamente para ele. Matheus tinha visto tudo. Léo atravessou a rua, cada passo pesado. Matheus saiu do carro, a expressão controlada demais. Aquela expressão de advogado profissional que ele usava quando estava processando algo difícil. Léo. Não era nada. Léo cortou. Não parecia nada. Matheus tirou os óculos, limpando as lentes nervosamente. Quem era aquele cara? Ninguém. Léo, ele claramente te ameaçou. Eu vi. Se você está em perigo, eu não tô em perigo. Léo ergueu a voz, então se forçou a baixá-la. Pessoas estavam começando a olhar. Eu não tô em perigo. Ele só ofereceu um trabalho. Eu recusei. Acabou. Que tipo de trabalho? A voz de Matheus estava tensa. Léo, se ele está te pressionando para fazer algo ilegal... Eu disse que recusei. A frustração transbordou. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Me preocupando com você? Duvidando de mim. As palavras saíram amargas. É isso, né? Viu um ex-detento conversando comigo e já achou que eu estava voltando pro crime. Achou que eu não posso resistir.
Uma vez criminoso, sempre criminoso. Não é isso. É sim. Léo riu, mas não havia humor. Você pode fingir que me vê diferente, Matheus. Pode fingir que acredita em mim, mas no fundo mesmo, você nunca vai me ver além da minha ficha criminal. Para você, eu sempre vou ser o ex-presidiário que você está tentando salvar. A expressão de Matheus se fechou. Você sabe que não é verdade. Sei. Léo deu um passo mais perto, vendo Matheus recuar instintivamente. Aquilo doeu mais que qualquer coisa. Então por que você ficou tenso quando me viu falando com ele? Por que sua primeira reação foi achar que eu estava fazendo algo errado? Porque eu me preocupo com você. Matheus finalmente ergueu a voz também. Porque eu não quero que você se machuque ou volte para a prisão ou se meta em problemas. Isso é me preocupar, Léo, não é duvidar. É a mesma coisa quando você já assume o pior de mim. Ficaram ali, parados na calçada, ambos respirando pesado, feridos e furiosos. Matheus falou primeiro, a voz mais baixa, mais cortante. Você está sendo injusto. Eu nunca te julguei pelo seu passado. Talvez devesse. Léo sentia algo se quebrando dentro dele, mas não conseguia parar. Era como se todo o medo, toda a insegurança que tinha estado guardando desde que conheceu Matheus estivesse explodindo de uma vez. Seria mais honesto. Eu sou ex-presidiário, Matheus. Tenho ficha criminal. Não tenho faculdade, não venho de família boa, não sou. Não é o quê? Matheus o cortou. Não é bom o suficiente? É isso que você está tentando dizer? Léo ficou quieto. Porque se for isso... Matheus continuou, a voz tremendo agora. Então você tá certo. A gente deve parar com isso. Eu sou seu advogado. Você é meu cliente. Isso já tá complicado demais sem você projetar suas inseguranças em mim. Cada palavra foi uma facada. Léo sabia que estava sendo injusto. Sabia que estava machucando Matheus por causa do próprio medo, mas não conseguia parar. Então é isso. Léo forçou um sorriso amargo. Complicado demais. Obrigado pela honestidade. Léo, eu não quis dizer. Tá tudo bem. Léo já estava recuando. Você tá certo, a gente deve manter isso profissional. Obrigado pela ajuda com o caso, doutor. Me avisa quando tiver novidades. Léo, espera. Mas Léo já estava virando as costas, andando rápido em direção ao ponto de ônibus. Cada passo doía. Ele queria voltar. Queria se desculpar. Queria explicar que estava com medo, que as palavras de Renan tinham mexido com todas as suas inseguranças, que ele estava apavorado de que Matheus eventualmente percebesse que poderia ter alguém melhor. Mas não voltou. Subiu no ônibus sem olhar para trás, mesmo sabendo que Matheus ainda estava parado na calçada, olhando. 3 dias depois, Léo estava no chão da oficina às 3 da madrugada. Não conseguia dormir. Não conseguia comer direito. Não conseguia parar de pensar em Matheus. Seu celular estava no chão ao lado dele, a tela mostrando o contato de Matheus. O polegar pairava sobre o botão de chamar há 15 minutos. Idiota, ele murmurou para si mesmo. Você estragou tudo. Pixel miou da porta onde estava observando com seus olhos verdes julgadores. Eu sei, Léo disse para a gata. Eu sei que eu fui um babaca. Pixel miou de novo, como se concordasse. Léo olhou para o celular. 3 da manhã. Matheus estaria dormindo. Seria errado ligar. Seria invasivo. Seria desesperado. Mas Léo estava desesperado. Ele tinha passado 8 anos sem ninguém. Tinha se acostumado com a solidão. Tinha feito dela a armadura. E então Matheus tinha aparecido com seu sorriso gentil e seus olhos sinceros. E tinha feito Léo lembrar como era ser visto. Ser importante. Ser mais que um número de prontuário. E Léo tinha estragado tudo porque estava com medo. Dane-se, ele disse. E ligou antes que pudesse se arrepender. Tocou uma vez. 2, 3. Léo estava prestes a desligar quando a voz sonolenta de Matheus atendeu. Alô? Matheus. A voz de Léo saiu rouca. Desculpa ligar tarde. Eu só... Léo? Matheus soava mais acordado agora. Que horas...
São 3 da manhã, tá tudo bem? Não. Léo fechou os olhos. Não tá tudo bem. Eu preciso... Posso ir aí? Preciso falar com você. Silêncio do outro lado. Léo sentiu o coração afundar. Por favor, ele acrescentou, e odiou como soou patético. Tá. A voz de Mateus estava suave agora. Vem. Endereço é... Léo apareceu na porta de Mateus 40 minutos depois. O cabelo bagunçado, roupas amarrotadas, olheiras profundas. E visivelmente alcoolizado. Mateus abriu a porta de pijama e óculos tortos, os olhos arregalando quando viu o estado de Léo. Você bebeu? Um pouco. Léo se apoiou no batente da porta porque o corredor estava girando levemente. Ou muito. Precisava de coragem. Léo... Deixa eu falar. Léo ergueu uma mão, quase perdendo o equilíbrio. Mateus o segurou pelo braço, estabilizando. O toque queimou. Preciso falar antes que eu perca a coragem de novo. Tá bom. Mateus o puxou para dentro do apartamento, fechando a porta. Mas vem, senta antes que você caia. Eles foram para a sala pequena. Mateus guiou Léo até o sofá, sentando ao lado, mas mantendo distância cuidadosa. Léo respirou fundo. O apartamento cheirava a Mateus. Café, livros, aquele amaciante de roupa que ele usava. Era reconfortante e torturante ao mesmo tempo. Eu fui um babaca, Léo começou. Foi um pouco, sim. Você não devia concordar tão rápido. Léo tentou sorrir, mas saiu torto. Devia me fazer sofrer mais. Você já tá sofrendo o suficiente, Mateus disse quieto. Eu te conheço, Léo. Você tá se punindo sozinho já faz 3 dias. Isso era verdade. Léo desviou o olhar. O Renan, ele disse finalmente, era meu companheiro de cela. A gente não era amigo, mas a gente se entendia. Sobreviver lá dentro é sobre alianças, sabe? Você precisa ter gente que cubra suas costas. Mateus ouvia em silêncio. Quando saí, jurei para mim mesmo que ia recomeçar limpo, que ia fazer diferente. Mas Renan... Léo esfregou o rosto. Ele representa tudo que eu tô tentando deixar para trás. E quando ele apareceu, quando ele ofereceu aquele trabalho, por um segundo eu... Você o quê? Mateus se inclinou levemente para a frente. Por um segundo eu pensei. Seria mais fácil. A confissão saiu dolorida. Seria mais fácil aceitar. Mais fácil do que lutar todo dia para provar que eu mudei. Mais fácil do que ver você me olhando e ter medo que você perceba que eu não sou bom o suficiente. Léo, deixa eu terminar. Léo finalmente olhou para ele. Os olhos de Mateus estavam úmidos atrás dos óculos. Eu não aceitei. Nem por um segundo considerei de verdade. Mas o fato de ter pensado, de ter sentido aquela tentação, me apavorou. E aí eu vi você. E vi aquela expressão no seu rosto e eu... Transferi seu medo para mim. Mateus terminou suave. É. Léo passou a mão pelo cabelo. Você estava certo. Eu projetei minhas inseguranças em você. Porque é mais fácil acreditar que você nunca vai me aceitar de verdade do que arriscar me abrir completamente e ser rejeitado. Ficaram em silêncio por um momento. Léo podia ouvir o próprio coração batendo. Você sabe o que é mais difícil sobre gostar de você? Mateus perguntou finalmente. Léo balançou a cabeça. É que você não consegue acreditar que é digno de ser gostado. Mateus tinha lágrimas escorrendo agora. Léo, você é a pessoa mais forte, mais resiliente, mais íntegra que eu conheço. Você sacrificou 8 anos da sua vida pelo seu irmão. Você poderia ter saído da prisão amargo e raivoso, mas saiu determinado a reconstruir. Você lê Dostoiévski e escreve poesia e se importa com pessoas e... A voz dele quebrou. E você não consegue ver nada disso. Tudo que você vê é o erro. O passado, a ficha criminal. E me mata que eu não consigo te fazer ver o que eu vejo. Léo sentiu algo partir dentro dele. Ele deslizou do sofá, caindo de joelhos na frente de Mateus, a cabeça baixa. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por ser tão difícil.
Desculpa por não conseguir acreditar. Desculpa por machucar você. As mãos de Mateus encontraram o rosto dele, levantando suavemente até seus olhos se encontrarem. Você não precisa pedir desculpas por ter trauma, Mateus disse firme. Você não precisa pedir desculpas por ter medo. Mas, Léo, por favor, para de me afastar quando eu tô tentando ficar perto. E se você perceber que eu não valho a pena? E se você perceber que vale? Mateus rebateu. E se você se permitir acreditar que eu te quero? Não por caridade, não por pena, mas porque você é incrível e eu tô completamente apaixonado por você? O mundo parou. Você... o quê? Léo mal conseguiu formar as palavras. Apaixonado. Mateus repetiu mais firme agora. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Pelo cara que cita Dostoiévski e trabalha lá até as mãos sangrarem e escreve poesia no escuro. Pelo cara que é gentil com gatos e paciente com velhos mecânicos e leal até a autodestruição. Léo estava chorando agora. Não conseguia parar. Eu te amo, Mateus sussurrou. E é aterrorizante porque você é meu cliente e isso é antiético e complicado e pode ferrar minha carreira. Mas eu te amo e escolho te amar. Então para de escolher ter medo e escolhe me deixar amar você. Eu não sei como, Léo confessou, a voz quebrando. Então aprende comigo. Mateus puxou ele para cima, para o sofá, para seus braços. A gente aprende juntos. Léo se agarrou nele como se fosse linha de vida. Enterrou o rosto no pescoço de Mateus e chorou. 8 anos de solidão, de dor, de acreditar que nunca seria amado. E Mateus segurou ele. Apertou forte e não soltou e sussurrou coisas gentis até a tempestade passar. Quando Léo finalmente conseguiu respirar de novo, ele se afastou só o suficiente para olhar Mateus nos olhos. Eu também te amo, ele disse. Eu tô apavorado e eu não sei se mereço e provavelmente vou continuar estragando tudo, mas eu te amo. Tanto. Então isso basta. Mateus sorriu através das próprias lágrimas. A gente resolve o resto depois. E então, finalmente, ele beijou Léo. Foi suave no começo. Exploratório. Lábios macios, gosto salgado de lágrimas. Mateus segurou o rosto de Léo com cuidado, como se ele fosse algo precioso que poderia quebrar. Léo fez um som baixo na garganta, os braços circulando a cintura de Mateus, puxando mais perto. O beijo aprofundou. Anos de solidão, semanas de tensão, dias de dor. Tudo se dissolveu naquele momento. Quando se separaram, ambos respirando pesado, Léo encostou a testa na de Mateus. Fica, Mateus sussurrou. Esta noite. Só fica comigo. Sempre, Léo prometeu. Vou ficar sempre.